Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje 3 de agosto. Dentro de instantes, Sala de Prosa, o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes estarão trazendo o tema. Participe do pequeno grupo, lembrando que Jesus iniciou a sua obra com 12 apóstolos. Você pode também fazer parte desse pequeno grupo. Estaremos também trazendo a primeira parte de uma das mensagens que nós transmitimos em nosso templo. Sem perda de tempo, quero deixá-los com Sala de Prosa. Fala, gente boa! Você precisava ver os bastidores aqui, ó. Nós estamos ensinando o cara a comprar pé de manga. Mas a conversa nossa agora não é sobre comprar pé de manga, não. A conversa nossa agora é que você não pode viver isolado na igreja. Precisa participar. Volto já, hein? Eu tô com substância. Tamo junto. Ô, mestre, tem gente que diz assim, igreja grande é ruim. O que é isso? É ruim esse pensamento. Paga o seu almoço, paga o seu café e paga a sua janta. A igreja grande é uma bênção, porque significa que pessoas estão sendo convertidas, pessoas estão sendo atraídas, pessoas estão sendo evangelizadas, discipuladas e gente está sendo salva. Aleluia! E o cara que não quer igreja grande, ele não pode orar para converter ninguém. Não, e vão ficar desse tamanhozinho mesmo. Vamos esperar morrer um e falar, agora o senhor pode pôr mais um. Ô, mas o que é uma igreja pequena? Bom, igreja pequena tem muito a ver com mentalidade. Vamos dizer, uma igreja sempre é relevante, não importa se ela é pequena ou grande, porque às vezes é pequena, porque às vezes é pequena porque está começando. O que não pode é uma igreja encroada. Isso é conversa de bolo, de do cozinha. Sertão de Minas. O mestre está na culinária agora. Atenção você. O que é uma igreja encroada? Croada. É uma igreja que estacionou, que se acomodou, que acha que é isso mesmo. Tem uns que dizem, não tem eleito nessa cidade. Os eleitos estão tudo indo para outra igreja. Então outros dizem, não, se Deus quiser fazer a obra, ele vai fazer. Eu não preciso ficar aí me estressando. Eu não preciso evangelizar, nem orar para converter ninguém. Então as pessoas se acomodam e botam toda essa conta na soberania de Deus. Quando na verdade a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de pregar, de discipular, de assistir, de acompanhar, de visitar, de aconselhar, de carregar no colo. Né? Ô, gente boa, então o que é melhor? Participar de uma igreja pequena? Quando fala igreja pequena em termos numéricos, mestre, o que você ouve por aí? Se você perceber, 80% ou até mais das igrejas no contexto do Brasil são igrejas pequenas. Uma igreja de 100 membros, 150 membros no máximo. Então, quer dizer, uma igreja com 250, 300 membros já está grande. Porque veja bem, pastor, uma igreja que ela é pequena no sentido numérico e também pequena no que tange ao orçamento. E as instalações? Ela perdeu a capacidade de impactar o seu bairro. E tem que ter investimento. Você tem que construir, você tem que ter uma sala de escola bíblica dominical adequada, você tem que ter um som de qualidade, você tem que ter um ar-condicionado num clima quente. Então, tudo isso custa recursos. Então, por exemplo, você não é um cristão, por exemplo, você tem seus filhos pequenos, você quer ir para uma igreja que tenha estrutura. Ministério infantil. Não tem. Essa igreja não tem a oferecer. Chega lá, o som está ruim, está péssimo, parece uma caixa de abelha. E o banheiro? O banheiro é sofrível. Então, a pessoa não sofrível vai... Sofrível é um elogio. É sofrível um elogio. Então, é preciso que a igreja tenha recursos para fazer investimentos para o crescimento. Distribuir Bíblias, distribuir literatura. Ter câmeras para transmitir online. Então, a igreja precisa crescer. Aí a igreja cresce, o povo fala assim, eu queria minha igreja daquele tamaninho que eu cheguei aqui. Conhecia todo mundo. Porque a igreja tem adoração, né, mestre? O povo tem que reunir para adorar o Senhor. O culto comunitário, aquela substância. E pastores são empolgados com muita gente. Fala sério. Claro.
E é bênção você participar de um culto com muita gente. Agora, o que é... Ô menino, deixa eu te contar, nós participamos de um culto presbiteriano, 150 anos na Bahia. 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, 7 horas de culto, menino. E ninguém saiu. Ninguém saiu. Nem para beber água. E eu fiquei sabendo, mestre, que isso é só um recorte, que tinha uma sala com 100 olhando a televisão, outra sala com 100 e que tinha uns 150 andando para lá e para cá porque não dava para entrar em lugar nenhum. Olha aí, olha aí. Agora, uma igreja grande, numericamente falando, ela precisa ter um trabalho de pequenos grupos. Porque todo mundo precisa de relacionamento. Nem o pastor conhece o nome de todo mundo. Ah, isso é ruim. Não, não é ruim não. Porque o pastor, ele tem outros pastores que cooperam com o ministério, outros líderes de grupo, pequenos grupos, que ajudam no pastoreio da igreja. Claro. Então, gente boa, numa igreja em que você disse, o pastor nem sabe meu nome, não reclame. Porque todo mundo orou para essa igreja crescer. E agora que você chegou aí, você chegou porque Deus, na sua soberania e misericórdia, concedeu tanta coisa a esse lugar. Então você precisa se envolver aí, o pastor e os líderes, os pastores, o conselho, a diretoria, está pensando em como organizar essa igreja de tal maneira que você tenha comunhão, cuidado, atenção. Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro básico do crescimento da igreja, eu vejo ali estratégias, a obra de Deus e estratégias humanas. Você tem 3 igrejas que foram igrejas estratégicas do crescimento: Jerusalém, Antioquia da Síria e Éfeso. Certo. Então, eu acho que cabe a nós, como quanto denominação, como quanto igreja, pensar estrategicamente também. Se nós plantarmos igrejas estratégicas em lugares estratégicos, elas vão influenciar a sua micro-região. Você pega Éfeso, por exemplo, que enquanto Paulo esteve lá, igrejas foram plantadas na província, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Por quê? Porque tinha uma igreja núcleo que tinha condições de atingir aquela região. Se você pega uma igreja, 10 igrejinhas fraquinhas, e hoje eu estava conversando, há pouco dia estava conversando com um líder da nossa região, dizendo o seguinte: o orçamento médio das nossas igrejas aqui é de 10 mil, 12 mil, 15 mil. Não dá para pagar as contas da igreja. Então, ela não tem recurso para comprar um terreno, para alugar um salão, para abrir uma nova frente. Então, limita o crescimento. Então, você não reclame que está na igreja. A nossa igreja não cresce. Você ora todo dia por ela crescer? Você se colocou à disposição da liderança para servir? Agora a igreja cresceu. Não estou conhecendo mais ninguém. Mas aí tem pequenos grupos, tem ministérios nessa igreja que você deve servir. Mas ninguém me chamou. E aí, mestre? Você não precisa ser chamado. Você já é chamado. Você já é chamado e você precisa se apresentar. Falar: eu sou membro dessa igreja, quero participar de um pequeno grupo. Onde que vai ser? Onde que tem um perto da minha casa? E quando você souber o endereço, chega lá. Chega lá. Não é? Às vezes, mestre, isso começa assim. Num culto público com multidões, ou com 200, 300 pessoas, 500, 1000 pessoas, às vezes quem senta do lado é estranho, a pessoa não o cumprimenta. Poderia cumprimentar e dali nascer uma grande amizade. Exatamente. Até um casamento, hein, irmão? Mas o grande ponto aqui que nós conversamos num outro bate-papo aqui. Eu sempre estou esperando que o outro tome a iniciativa. Eu vou tomar a iniciativa. Olha, deixa eu dar um toque nos pastores. Às vezes, mestre, eu estou num lugar, o pastor entra e ele entra assim, toque, 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 toque. Chega mais cedo um pouquinho. Sai mais tarde. Sai mais tarde, chega mais cedo, cumprimenta os irmãos que estiverem. Não vai estar todo mundo, mas tem alguns que você cumprimenta, que você acolhe. Jeremias, a sua experiência deve ser muito parecida com a minha nesse sentido, que a gente gosta de gente. Gosta de gente. Eu sempre gostei de chegar na igreja mais cedo e, via de regra, eu sou um dos últimos a sair. E percebo que muitas coisas pontuais, absolutamente necessárias, aconteceram ali naquele momento, antes do culto ou depois do culto. E foi o melhor da noite para aquela família, para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Exatamente. Ei, você, participe de uma célula na sua igreja. Esse nome não é nome feio, não, é nome bonito.
Participe de um pequeno grupo. Envolva-se, sua vida vai brilhar e Deus usará os dons que Ele te deu para fazer brilhar o Evangelho da cruz e da ressurreição. Aleluia. Amém? Amém. Ô mestre, eu pediria para você orar para enviar esse povo todo para o pequeno grupo. Pronto, agora. O que não tem e o que tem multiplicar. Aleluia. Amém. Vamos lá. Deus amado, nós te agradecemos por causa da bênção da salvação em Jesus. Amém. O privilégio de sermos igreja e pertencermos a uma igreja. O privilégio, Deus, de estarmos envolvidos com as coisas lá do alto. A bênção, Deus, de participar de um pequeno grupo. Amém. De estudar a Tua palavra, de ter comunhão, de conhecer novas pessoas, de exercitar os dons que nos deste para a edificação do corpo de Cristo. Amém, Ó Senhor. Deus, encoraja aqueles que estão conosco Amém, agora Senhor. a serem membros da igreja, ativos, dinâmicos, operosos, presentes, participativos, e que eles possam abrir a sua casa para acolher um pequeno grupo, que eles possam ter disposição de ir e de ser uma bênção onde estão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Gente boa! Sala de prosa, enviando você para fortalecer os irmãos e ganhar novos para a glória de Jesus. Abra um pequeno grupo na sua casa, fala com o seu pastor, envolva-se. Sabe quem está... era para ver se você olhava mesmo. Você estava desse jeito, agora você vai estar assim. Vá para o pequeno grupo. Quem está enviando? LPC, E Magência oitava Missionária. Igreja Presbiteriana. A LPC, menino, é a brutal. Uma agência missionária. Um abraço, gente boa! Tchau, gente. Um abração. Capítulo 7, carta de Paulo aos Romanos, versos 15 a 25. Leamos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Na última semana, nós estudamos o capítulo 7, versículos de 1 até o versículo 14. E vocês devem estar lembrados que Paulo está falando, até o versículo 20 do capítulo 7, versículos de 1 até o verso 14, da vida matrimonial, marido e mulher, né? Quando morre um dos cônjuges, o viúvo ou a viúva está livre para casar,
né? Nós aprendemos isso aqui, que Paulo faz uma analogia do casamento, que outrora nós tínhamos o Senhor entre S com S minúsculo, né? Como o Senhor da nossa vida, que era o pecado. Nós estávamos debaixo do jugo do pecado. Mas quando nós morremos para o mundo, morremos para o pecado e fomos crucificados em Cristo, então nós nos casamos com Jesus. Essa é a ideia que está da analogia do casamento que Paulo fala no capítulo 7, versículos de 1 até o verso 14. Nós estudamos isso aqui amplamente. E ele está tratando em todo o capítulo 7 da questão do cristão ainda hoje cometer pecado. Cristão ainda hoje, mesmo como servo de Deus, salvo, remido, mas ele está sujeito ainda às fraquezas da carne. E Paulo está tratando exatamente nesses versículos 15 a 25, conforme nós lemos, né? Então preste atenção, aprendemos que o cristão é libertado da lei como meio de santificação, assim como a morte dissolve o casamento, isto é, quem morre e quem fica vivo está livre para casar. Assim, com relação à nossa condenação e o juízo da lei, nós morremos, né? A lei não tem mais aquela força de ser aplicada a nós, porque nós morremos e fomos crucificados com Cristo. Então hoje estamos casados com Cristo, nós vimos isso amplamente, e como servos de Deus, a graça do Senhor está sobre nós para nos justificar através de Jesus, porque se não fora Jesus, nós não teríamos capacidade nenhuma de nos justificarmos pelo cumprimento da lei, porque ninguém jamais cumpriu a lei. Ninguém. Foi Jesus quem cumpriu em nosso lugar. Amém? Cumpriu para que nós pudéssemos ser justificados. Então, quando você e eu hoje, mesmo como cristãos, cometemos alguma fraqueza, cometemos algum erro, ou pecamos, a expressão seria essa, ele vai tratar na conclusão de todo esse capítulo, dos versos 15 ao 25º versículo, que hoje nós temos que aprender uma lição. Mesmo como salvos, nós convivemos com a influência do pecado. Esse é o título do tema de hoje, convivendo com a influência do pecado. Ou seja, o pecado ainda hoje existe e persiste. Vamos ver lá adiante como é que o pecado se manifesta, como é que ele exerce ainda uma influência na vida do cristão, mesmo sendo salvo. Embora nós estejamos livres, perdoados, justificados, mas ainda cometemos fraquezas, pecamos e erramos. Se tem alguém aqui que não pecou hoje, eu quero conhecer, ou alguém que está em casa nos assistindo, você não pecou hoje? Não é bastante você dizer, pastor, eu sou pecador. Eu estou perguntando se você hoje cometeu algum pecado, seja em que área for, por pensamento, palavras, ações, gestos ou obras. Todos nós falhamos e pecamos ainda. Porém, há uma diferença muito grande entre o pecador remido, redimido e o pecador perdido, que continua ainda perdido eternamente. Portanto, meus irmãos, o pecado hoje, na vida do cristão, é como uma anomalia. O pecado é um corpo estranho na vida do salvo. Vocês já prestaram atenção? Nós temos aqui um médico, o doutor Alisson Mendes, sabe mais do que qualquer um de nós. Quando alguém apresenta um sintoma febril, alguma coisa está errada no corpo humano, no físico, né? A febre é um sinal de que tem alguma coisa errada, que está trazendo aquela reação
né, febril. Pois bem, o pecado é como se fosse um ato ou uma ação febril que apresenta-se ou se manifesta quando você ou eu falhamos ou cometemos algum erro ou algum pecado. Então alguma coisa está anormal no nosso corpo. E Satanás, mesmo sabendo que nós hoje somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus, ele explora esse estado em que nós trazemos ainda como herdeiros, como herança dos nossos pais desde a queda. Então Paulo está falando sobre esse aspecto, falando sobre a convivência, hoje mesmo como cristãos, como salvos, com a influência do pecado. Essa influência, meus irmãos, ela se manifesta quando nós damos lugar à velha natureza se manifestar em algum ato, em alguma ação, em algum gesto na nossa vida. É como se fôssemos atingidos por uma seta, por um dardo inflamado do maligno, que provoca no nosso coração, no nosso espírito, em nossa alma, alguma coisa que venha nos trazer, ou venha até nos tirar da presença de Deus, viu? Venha nos afastar da presença de Deus. Então, mesmo após a nossa conversão, o pecado persiste em prevalecer em nosso corpo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, preste atenção o que é que Paulo diz. E Paulo estava falando para os cristãos da igreja que estava aos Gálatas. Ele está falando: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, por acaso alguém comete uma fraqueza de faltar com a verdade, ou alguém comete uma fraqueza de guardar mágoa, ressentimento, ódio, raiz de amargura contra alguém, ou alguém cobiça outrem, ou alguém por acaso tem alguma atitude de egoísmo, egocêntrico, egoísta, e só pensa em si, não pensa no seu próximo. Ou até mesmo um pecado que muita gente é acometido: glutonaria, comer demais, além do normal. Então isso tudo é pecado, e nós estamos sujeitos e vulneráveis a essas fraquezas, porque ainda nosso corpo, em nossa carne, ainda está presente, não é? A velha natureza que se manifesta vez por outra. Então, Jesus em nossas vidas, meus irmãos, é como se fosse um anticorpo contra o pecado. Ele é como se fosse uma vacina. Nós estamos vacinados, porém, pode ser que alguém, né, por um momento na sua vida, seja infectado por algum vírus, né, como nós temos nesses dias em que estamos vivendo. Então, Jesus é como se fosse o anticorpo, substância do sistema imunológico do corpo, que com a função de protegê-los contra a presença de substâncias estranhas. Isso é o que é o antídoto, podemos dizer, contra o veneno, contra o mal, contra a coisa que seja ofensiva. Portanto, meus irmãos, nós vamos ver, a partir de agora, o que é que Paulo quis dizer dos versos 15 até o versículo 25. Inclusive, eu estava lendo vários comentaristas e eles chegaram a fazer a seguinte afirmação: nos versos 15 até o versículo 25, Paulo está falando de uma experiência pessoal, do que ele viveu na pele, do que ele sentiu, as dificuldades que ele tinha, a luta que ele tinha, os conflitos que ele enfrentava com relação à manifestação do pecado e da influência do pecado, mesmo ele estando redimido, sendo salvo, transformado, libertado, justificado, mas vez por outra ele sentia isso no seu corpo e no seu coração. Então vamos ver que Paulo descreve essa experiência pessoal, que era uma luta que ele travava a respeito da influência do pecado em sua vida, diariamente, irmãos.
Não era uma vez ou outra, era diariamente, né? Ao longo de todo esse capítulo, versos 15 ao verso 25, concluindo, ele vai falar da experiência dele. E eu estava preparando esse estudo e pensei, meus irmãos, Paulo, um homem de Deus, um homem cheio da graça, cheio do Espírito, um homem que pôde e teve a autoridade de dizer: eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ora, Paulo chegou a fazer essa afirmativa. Quem somos nós, irmãos? Para que nós não avaliemos ou não nos avaliemos semelhantemente como Paulo, que era um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus, mas vocês vão ver através da experiência que ele descreve aqui a partir do verso 15, quanta fraqueza Paulo enfrentou, quantos conflitos esse homem enfrentou na sua vida para viver uma vida na presença de Deus. Então vamos aqui ler versículo por versículo. No versículo 15, continue com a sua Bíblia aberta, você que está em casa, continue com a sua Bíblia aberta. Ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Sabe, irmãos, isso acontece comigo também. Isso acontece com você também. Quantas incontáveis vezes você pensa em fazer uma coisa e lá no seu interior, no seu íntimo, no seu coração, Deus começa a falar que aquilo que você está querendo ou pretendendo fazer está errado. E você muitas vezes e eu terminamos cedendo e fazendo uma coisa errada. E aquilo que é certo nós deixamos de fazer. Paulo está falando exatamente isso. Porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Paulo queria, meus irmãos, fazer aquilo que é correto. Porém, encontrava dificuldades. E o que ele mais desejava não fazer, era o que ele fazia. O que mais ele temia não fazer, era o que ele fazia. Então, aquilo trazia um conflito interiormente. Porque ele sabia que quando ele fazia uma coisa errada, ele estava desagradando a Deus, embora estivesse fazendo a sua vontade. E nessa perspectiva, ele mostra que nós temos uma reação. Pelo menos eu vou falar de uma experiência minha. Quando eu faço uma coisa errada, eu me sinto entristecido. Eu não faço uma coisa errada dando risadas e achando bom e gostando. Quando eu tenho uma percepção que aquilo que eu fiz está errado, eu fico triste, porque eu sei que aquilo não agrada a Deus. Pelo menos essa é a minha experiência. Você pode pensar também, fazer uma avaliação. Então, essa é uma das provas que quem nasceu de novo, quem se tornou uma nova criatura, quem foi justificado, quem teve a sua vida regenerada, tem esse comportamento. Ele não se sente bem quando ele comete ou pratica alguma coisa errada, uma ação, seja lá o que for. Ele não vai ter paz, ele vai se sentir aflito, ele vai se sentir angustiado. Então essa é uma das provas de que realmente, de quem nasceu de novo. Se o indivíduo faz uma coisa errada e não está nem aí, ele não tem nenhum sentimento de contrição, de arrependimento, de quebrantamento, é uma prova de que ele certamente não nasceu de novo ainda, não se tornou uma nova criatura. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, por isso Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que é que Jesus estava falando ali? Olha, tenham cuidado, porque a velha natureza pode se manifestar ainda em vossas vidas. Nem Jesus escapou de ser tentado lá no deserto, irmãos. Só que ele estava em espírito de oração, ele estava atento. E todas as investidas que Satanás fez, Jesus refutou, Jesus repreendeu com a palavra. Sabe, irmãos, a gente muitas vezes está cedendo às tentações ou às fraquezas da carne, porque nós não estamos vigilantes, ou não estamos vigiando. No versículo 16, continue com a sua Bíblia aberta,
Paulo diz: ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Preste atenção que isso é muito interessante, isso que Paulo está dizendo. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. E eu espero que os irmãos prestem atenção a uma ilustração que eu vou dar. Você que é motorista, você que tem carteira de habilitação, você está dirigindo o seu automóvel em algum lugar, basta você ver algum sinal de trânsito, seja reduza a velocidade, não corte em faixa dupla, proibido estacionamento, semáforo vermelho você não deve cortar. São sinais que todos nós que somos motoristas, todo motorista sabe que você não obedecendo aquelas leis que estão ali, aqueles regulamentos de trânsito, você está sujeito tanto a causar um acidente como provocar um acidente e você ser autuado ou ser multado. Irmãos, interiormente nós temos impregnado em nossa mente as leis que Deus estabeleceu para que nós vivamos uma vida tranquila, uma vida equilibrada, uma vida sem haver alguma alteração. E Paulo está dizendo aqui: ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Ou seja, ande direito, ande correto, e você não sofrerá as sanções dessa lei. Agradeço a você que esteve conosco e eu espero em Deus nos reencontrarmos amanhã para mais um programa Opção para a Vida. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.